Agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Meus irmãos, se assentem, a paz do Senhor. Nós temos esta manhã, como já fora lida aqui, a lição de número 8, o ensino de Jesus sobre a oração. E nós veremos algumas coisas fundamentadas, principalmente na oração modelo chamada oração do Pai Nosso. Os irmãos sabem que só se aprende a orar orando. Tem muitos livros escritos e bons livros a respeito da oração. Mas todos são teoria. Só se aprende a orar orando. É igual andar de bicicleta, dirigir carro. Só se fizer. Você não aprende só na teoria e vai ficar ali, agora eu já sei. Não, você tem que praticar. E oração, irmãos, eu já disse inúmeras vezes nesta casa, e torno a dizer, ela tem que ser habitual a ponto de ela tornar-se como a respiração da nossa alma. Como a nossa respiração humana, que você já faz sem perceber, já faz sem esforço nenhum. Ninguém se esforça em respirar, né? Ninguém fica pensando, será que eu estou respirando, será que eu não estou? Então, isso é tão intrínseco à nossa vida, que assim também deve ser a oração na vida do crente. A oração ela precisa ser muito intrínseca, estar bem ajustada com o crente, e de maneira que ele não vai andar pela rua como um zumbi, não vai ficar andando assim, ó, com a mão levantada, te repreendo, demônio, aquela coisa. Tem gente que anda, um dia desse eu estava andando a pé, eu não vou censurar, porque cada um tem seu problema, cada um tem sua dificuldade, sabe onde o calo está apertando, o sapato está apertando lá no seu calo, então cada um sabe como fazer, né? Mas eu vi uma irmã, que eu passei para o outro lado, né? Eu fiquei meio assustado, né? Passei para o outro lado e fui assim paralelo com ela, nem muito à frente, nem muito atrás, mas paralelo. E ela ia assim, Senhor, está nas tuas mãos as minhas filhas, e as duas meninas indo para a escola, pensando assim, meu Deus, que mico é esse, né, que eu estou passando, né? Eu imaginando a ideia daquelas duas adolescentes, né? E ela, Senhor, está repreendido todo demônio, Senhor. Irmãos, é válida a oração. Mas aquilo que ela estava fazendo assim, tão audível, eu do outro lado da rua escutando, as pessoas passavam, olhavam, ela podia estar dentro do seu coração, pedindo ao Senhor a mesma coisa. Porque quando você fecha a tua porta e ora em secreto, nós estudamos isso a semana passada. Então, quando você fecha a tua porta e ora em secreto, o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ninguém sabe o que você às vezes está pedindo, mas o Senhor sabe, conhece todas as coisas. Então é importante, aí Jesus traz esse ensino, que nós já começamos a falar na semana passada, lição passada. Jesus traz esse ensino sobre a oração, que é muito fundamental para nós, porque por intermédio da oração, o comentarista nos disse aí, na verdade aplicada que nós refletimos, nós cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o nome do Senhor em nosso viver. Olha só, é por intermédio da oração. Por intermédio da palavra, o Senhor mostra o seu interesse por nós. Agora, por intermédio da oração, é que nós mostramos nosso interesse por Ele. E nós mostramos, irmãos, as nossas necessidades, a nossa dependência ao Senhor, né? E é muito interessante, nossa dependência dEle. Então, olha, aí nós observamos que o comentarista trará para nós coisas fundamentais. E eu quero dizer para os irmãos, as leituras complementares que quase ninguém lê, é difícil o aluno da escola dominical ler, eu acho que só os viciados na palavra de Deus que perde esse tempo, né? Mas a maioria aí não lê, não lê leituras complementares. Você sabia que existia isso? Está aí na página 37, lá em cima. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí domingo você lê essa de hoje que fora lida, né? Mas nas leituras complementares, eu não vou descartar agora
por um pouco de tempo, as leituras de segunda, terça e quarta, é a que fala sobre a santidade. Mas as de quinta, sexta e sábado, ela sinaliza, irmãos, para nós, os segredos de uma vida cristã. Segredo de uma vida cristã. Sinaliza aí para nós, olha só, Filipenses 4,6, não estar inquietos por coisa alguma. Esse é um grande segredo de uma vida cristã. Não estar inquieto por coisa alguma. Eu só posso cumprir isso e não ficar inquieto, não ficar apreensivo, irmãos, não ficar extremamente preocupado com o dia da manhã, se eu aprender a viver uma vida prática de oração. Porque quem não ora, irmãos, está preocupado com amanhã. E quem ora, tem a preocupação assim, amanhã não posso esquecer que eu tenho uma consulta marcada. Amanhã não posso esquecer que eu tenho que pagar aquela conta que vence amanhã. É uma coisa. Agora estou dizendo assim, quem não ora, ele não consegue se alegrar hoje porque ele está preocupado com o dia de amanhã. Eu não sei, meu Deus, amanhã acho que vai cair um temporal. Irmãos, deixa o amanhã para amanhã. Vamos viver esse momento de hoje. E isso se faz com oração. Todos os dias você precisa agradecer ao Senhor, pois esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. E é para esse dia que a promessa diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. E ensina-nos a contar os nossos dias, está falando do dia de hoje, amanhã é outro dia, de tal maneira que alcancemos, coração sábio. Irmãos, segredo que está sinalizado aqui pelo nosso comentarista, Filipenses 4,6, não andeis inquietos, não andeis preocupados, fica tranquilo, Jesus está conosco, né? Está garantindo a sua vitória. Segundo, orar sem cessar. Orar sem cessar, não pare de orar, não pare de orar. Ora sem cessar. É todo dia, continuamente, como eu disse já algumas vezes, que perguntaram a Moody, o senhor ora muito? Aí ele falou assim, olha, eu não passo 10 minutos orando. Aí a pessoa ficou assim com aquela cara de frustrada e falou, mas não passo 10 minutos sem orar. Então ele tinha uma oração contínua, a vida dele era uma vida de oração. Por tudo que ele ia fazer, lá estava ele se empregando em oração. Irmãos, e olha aqui o que disse na leitura de sábado, 1 Pedro 5,7. É o segredo também que está sinalizado aqui para uma vida cristã, ativa, abençoada. É lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Está começando a vir aquela ansiedade, aquela coisa toda. Lança sobre ele, irmãos. Lança sobre ele. Não fica com essa carga para você, não. Não fica com essa carga para você. Lança sobre ele. E como nós vamos fazê-lo? Orando. Meu Deus, tu sabes, Senhor. Estou preocupado, igual Paulo fazia. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho na carne. Estava lançando sobre ele. Até que veio uma resposta de paz, nunca mais ele orou sobre isso. Porque o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Trouxe uma resposta tão bem elaborada que satisfez a vida dele e ainda satisfaz a nossa. Está vendo? Então, são segredos que estão aí na leitura complementar, que você deve ler, tá? Todo dia. É um versículo, 2 versículos, às vezes 3 versículos, irmão, não é um capítulo em um livro inteiro, não. Só para você ler segunda, ler terça, ler quarta, ler quinta, ler sexta, sabe? E estar com o coração preparado para o domingo na Escola Bíblica Dominical. Agora, a introdução da nossa revista, fundamentada nisso aí, ela diz assim, olha, orar é conversar com Deus. Como é que se conversa com uma pessoa? Quando é uma pessoa que nós conhecemos, assim, naquele instante, na fila de um banco, no mercado, aí você não conhece a pessoa, você estava ali, surgiu uma
oportunidade, alguém fez um reclame lá, ou você mesmo, poxa, as coisas aumentaram muito, né? Aquela reclamação de pobre, as coisas aumentaram muito. Aí, então, aí você fala, rapaz, a coisa está pegando mesmo, né? O negócio está desenfreado. Aí, pronto, começou a conversação informal. Informal. Mas você não conhece aquela pessoa. Agora, quando você tem uma amizade com uma pessoa, como é o tom da conversação? É esse? Não. Você já tem assuntos, você já tem um repertório maior na conversação, já pode brincar com aquela pessoa, já pode falar um gracete, porque você já conhece essa pessoa. Então, quanto mais amizade você tem, mais afinidade, melhor será o nível da conversação. Olha, e com Deus é a mesma coisa. Eu sei que para nós, quando começamos a vida cristã, e uma pessoa vem lá, às vezes, do mundo, nunca orou, nunca teve essa prática, que dificuldade era. Elias Duarte, quando voltou para Jesus, embora tendo sido criado na igreja, mas ele ficou tão impregnado lá no mundanismo, na questão do rock, essas coisas todas, e quando ele voltou para Jesus cabeludo, voltou daquele jeito, todo cheio de ginga. Até hoje ele tem uma gingazinha, né? Mas ele voltou cheio de ginga. E eu quem dei a instrução de novos convertidos. Lá na Assembleia de Deus de Cabuíche, era eu quem era o responsável. Aí, então, um dia ele falou assim, mas como é que eu vou orar? Falei, tu ora do teu jeito. Do teu jeito, do jeito que você está conversando comigo assim, cheio dessa ginga, é assim que você vai orar. Mas você tem que orar. Então, quando ele falava comigo cheio daquelas gingas, aí eu não entendi o que ele estava falando. Se eu compreendo, por que o pai não compreenderá? E depois ele vai se educando. A pessoa vai se refinando e vai se aproximando da autoridade com mais respeito. Mas, a princípio, irmãos, o que se espera de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento? E aí, maluco, não sei o quê, papapá, aquela coisa. Aí, é nós, hein? É nós. Aí, se ele chega diante de uma autoridade, ele vai saber se expressar? Vai saber falar excelentíssimo? Ele saberá falar com a autoridade dentro de um tribunal ou dentro de uma Câmara Legislativa? Não saberá, irmãos. Ele vai chegar ali, aí, parceiro, aí, parça, ó, o negócio é o seguinte, ó, tá pegando lá, hein? Entendeu? E a gente está precisando aí. Ó, estamos juntos, hein? Aí, irmãos, o que é isso? Mas a pessoa que está lá vai ficar assim meio assustado, mas entenderá a sua linguagem. Agora, à medida que ele for se refinando, se aproximando e sabendo discernir que a conversação com esse é diferente daquela que ele está com os amigos lá na sua comunidade, né, de amizade, no seu círculo de amizade, é diferente da conversação com esse. Então, ele vai saber trabalhar essa aqui e vai saber trabalhar essa aqui com refinamento. Está entendendo? É uma questão, irmãos, que a gente às vezes não compreende, mas Deus compreende todas as nossas petições. Ele sabe exatamente, há uma preocupação, por exemplo, um novo convertido, em se ele for pedido para orar publicamente, ele diz, eu não sei orar. Não é assim? Aí ele fica logo tremendo, ele não sei orar, porque ele acha que a oração eficaz é aquela que nós fazemos aqui no púlpito. Ó Deus, Pai de toda a eternidade, Abraão, Isaque e Jacó, que é o autor da inerrante Escritura. Ó, palavra que a gente nem usa no cotidiano, né? Dos oráculos divinos, olha. A sacrossanta palavra de... Aí, irmãos, o que é isso, irmãos? A oração que você fará é essa, Senhor, dependendo do que for preciso, abençoa o pregador que vai pregar agora. Acabou. E Deus atende a oração de quem ora, irmãos. Aí os discípulos tinham uma dificuldade. Olha que eram homens adultos, formados e ensinados. Mas quando estavam na presença de Jesus e começaram a andar com Jesus, viram uma diferença e chegaram ao ponto de dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Ué, e onde estava aquela oração que eles aprenderam? Será que eles nunca oraram, homens de 30 anos de idade?
ou nunca oraram, agora ensina-nos a orar. Eles acharam que precisavam aprender. Aí Jesus, então, entra para nós e, por intermédio da oração, né, que é conversar com Deus, por intermédio da oração, aí Jesus começará a trazer para nós. Nós louvamos o nome do Senhor, pedimos perdão das nossas falhas, agradecemos. Então, olha, tem louvor, tem pedido de perdão, tem gratidão na nossa oração, e aí o Senhor concede e faz aquilo que nós precisamos. Se falarmos com sentido, coerência, dentro daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Agora, a oração, então, Jesus foi e fez um modelo, já que eles perguntaram, é 1.1, né, da nossa lição na página 37, ensina-nos a orar. Aí Jesus, então, ensinou um caminho que facilita o diálogo com Deus. Aí você entra na 1.2. Facilita o diálogo com Deus. Só isso que Jesus fez. Jesus não quis dizer que você, toda vez que reunisse, dissesse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, negativo. Não é uma reza. A oração é um modelo para facilitar o nosso diálogo com Deus. Na ordem, que ele diz assim, qual é a ordem da oração? Que nós já observamos nas entrelinhas, quando falamos sobre os objetivos da oração. Ou seja, primeiro Deus e sua glória e depois nossas necessidades. Então, qual é o modelo da oração aqui na ordem? A ordem está dividida em duas partes. A primeira metade da oração do Pai Nosso, como assim conhecemos, ela se refere à glória de Deus. É o nome, o reino e a vontade. Primeira parte da oração, se você dividi-la em duas partes, né? Então você entenderá melhor. Primeira parte, a glória de Deus. Na oração, irmãos, é necessário ter o louvor, a petição, claro, né? Mas o louvor e a gratidão. E a exaltação, o louvor é a exaltação do nome do Senhor. Então, por isso que começa dizendo Pai. E o Pai sempre estará acima do Filho. Ainda que o filho, às vezes, não reconheça. Porque tem filho, quando os pais envelhecem, aí passam a ser escória. Mesmo que seu pai esteja já velhinho, esteja caduco, o Alzheimer tenha tomado todo o seu entendimento, mas ele ainda é pai. Ainda é autoridade. E detalhe importante, mesmo que eu não reconheça a autoridade de um pai, Deus reconhece. Tu percebe que nas Escrituras nos mostrou assim, tanto Isaac já estava velho, não estava aguentando mais se levantar, não enxergava mais um palmo à sua frente, precisou apalpar para ver se era Esaú, foi enganado a si mesmo, está vendo? Não tem mais tato, não tem mais nada. Sentiu o cheiro, sentiu nada. Né? Sentiu nada, velho não discerne, irmãos. A gente vai ficando velho, vai perdendo. E quem não tinha? Eu não sei discernir, às vezes está azedo, fica assim, Ana fala, você não é referência não. Eu falo assim, tá bom o negócio, tá bom o quê? Aí ela fala, isso está estragado. Para mim, manda para dentro, né? Coma mal, coma bem, em nome de Jesus, amém. Pá. Irmãos, olha, imagina quando ficar mais velho, vou discernir. Fica difícil de discernir, irmãos. É mais difícil, o paladar vai ficando mais fraquinho um pouquinho, né? Menos sensível, aí então você começa a não discernir mais as coisas como deveria. Mas olha, mesmo assim, Jacó expressou a bênção divina sobre... Isaac expressou a bênção divina sobre Jacó e a bênção divina pegou em Jacó. Acabou. Autoridade. E quando Jacó, velhinho, chamou seus filhos, na mesma condição, já não enxergava mais, já estava todo ruim, né? Aí, então, deve ser a catarata, aquele tempo o pessoal não operava, né? Então, aí já não enxergava mais,
Quando ele chamou seus 12 filhos e foi transmitindo a bênção para seus 12 filhos, a bênção agarrou neles. E você vê o caso de Noé? Noé está velhinho, irmãos. Chamou seus 3 filhos, abençoou 2 e amaldiçoou 1. Ele estava muito chateado com Cão. Muito. Maldito será. Moleque levado. A maldição pegou? Pegou. Porque tem autoridade. Então, quando você entende isso na oração, primeira coisa é você reconhecer a autoridade de Deus. Deus não é um menino. Deus não é nosso irmão. Não é nosso moleque, não é um amigo. Que a gente às vezes acha assim, meu pai é meu melhor amigo. Mas existe a distância. Amigo é uma coisa e pai é outra. Pai é amigo, mas você tem que respeitá-lo como pai antes de ser amigo. Ele é autoridade sobre a sua vida. Ele é autoridade sobre a sua vida. Então, olha, nessa condição aqui, irmãos, Deus tornou-se amigo de Abraão. Ele fala assim, Abraão, meu amigo. Abraão não fala, Deus, meu amigo, fala. Mas ele fala, Abraão, meu amigo. Ele é quem decide as situações. Ele é autoridade sobre nossas vidas. Somos filhos, e filhos devem honrar e respeitar os seus pais. E devemos honrar e respeitar ao Pai, a Deus, né? Então, a primeira metade refere-se à glória de Deus. Nome, reino e vontade. Irmãos, reino é domínio. E vontade é a submissão de nossa parte à vontade do Pai. É que nós hoje estamos acostumados, nós estamos numa geração que ela está acostumada à desobediência. A geração antiga, nós somos de uma geração, embora algumas pessoas possam viver diferente, mas nós aprendemos assim, papai e mamãe falava, era obediência e acabou. Não tinha discussão. Tem que ir lá naquela padaria, lá naquele mercado, não posso ir no primeiro, tem que ser lá naquele da outra praça, tendo um aqui perto. Não era assim, não. Se papai ou mamãe falasse assim, tu vai no mercado da praça de lá, só para ver a gente andar mais, a gente ia lá. Porque era obediência à autoridade. Se vinha bater, a gente não tinha esse negócio de se esquivar, de olhar. Tinha um lá em casa que se esquivava, corria, né? Aí, galinha de casa, não se corre atrás. A chapa era pior, meu irmão, esquentava mais, né? Não tinha 7 vezes a fornalha lá acesa? Então, a fornalha era acesa 14 vezes. Olha, agora, se você fica ali e apanha quietinho, é submisso, aí você apanha menos. Apanha menos. Irmãos, aprendemos a obediência assim. Olha, e quando Deus ele trabalha isso aqui em nossas vidas, irmãos, reino é autoridade e também submissão. A vontade tem que ser a de Deus, não a nossa. Agora, às vezes, a gente faz tanta coisa e tanta questão por alguma coisa que nós não temos direito. E quando você começa a orar, você começa a aprender isso. A direção tem que vir do alto, de quem está enxergando o nosso futuro. Mas, às vezes, a gente quer viver uma vida, nem ora mais, porque quer tomar as decisões. E a gente, de vez em quando, lembra essas coisas, como sexta-feira estávamos aqui falando. Todas as vezes que uma pessoa toma uma decisão, sem uma consulta ao Senhor, como Josué fez com os gibeonitas, dá ruim. Primeiro tem que orar, primeiro tem que esperar a resposta de Deus. E, às vezes, a resposta de Deus parece que demora um pouquinho. Saul estava esperando Samuel, que era a resposta de Deus à sua oração, pedido de socorro. Aí, daqui a pouco, quando Samuel chegou, questão de 30 segundos, Saul estava sacrificando. O que aconteceu aqui? Está entendendo isso? Não, porque tu estava demorando, o povo estava me pressionando. Por causa disso, Deus te reprovou. E já escolheu alguém melhor do que você.
Alguém que tem o temor do nome dele, que tem respeito. Aí ele tentou voltar atrás, só piorou a situação. Só piorou a situação. E Deus rejeitou a Saul. Por causa de uma precipitação. Irmãos, espera a resposta de Deus. Espera Deus, é autoridade. Deus é autoridade. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Em todo tempo. Agora, olha a segunda parte. A segunda parte trata de nossas necessidades e problemas pessoais. Ou seja, a primeira nos apresenta a Deus como um pai, um Deus que tem um nome santo que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com sua vontade. Estou ainda em 1.2. E a segunda parte se ocupa das 3 necessidades essenciais do ser humano e das 3 esferas do tempo nas quais o homem se move. Quais são as necessidades da esfera? Primeiro, pão, que é alimento. Todo mundo precisa se alimentar. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o pão diário, sustento diário. Eu preciso desse sustento. Primeira parte da oração, nome de Deus, engrandecimento. É Ele quem pode, é Ele quem faz. Ele é autoridade. Segundo, irmãos, é nosso sustento. É responsabilidade de Deus como pai suprir a necessidade dos filhos. Ele sabe disso, eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer. O teu filho, de vez em quando, por rebelião, que nunca se deve fazer isso. Se você já fez, pode pedir perdão ao Senhor, né? Ah, mas meu pai já morreu. Pede perdão ao Senhor a si mesmo, né? Para que ele não revire lá no túmulo. Então, olha, irmãos, mas o filho fala assim, eu não pedi para vir a esse mundo. Nunca se deve fazer isso. Nunca. Isso não é uma atitude de respeito. Pelo contrário, você traz uma raiva, né? Um sentimento de raiva, o quê? Quando a pessoa fala isso. Porque o pai, ele sabe que ele tem a responsabilidade de prover para os filhos. Agora, ele espera que o filho chegue gentilmente e diga assim, pai, estou precisando. Só isso. Aí o pai que já sabe do seu dever e vai cumprir bem o seu dever, aí ele então vai suprir a necessidade do filho. É isso que Deus quer para nós. Ele sabe, irmãos, mas Ele quer que você peça. Senhor, mais um dia, muito obrigado pelo que passou, eu apresento esse, e eu preciso do pão de hoje. Preciso da tua graça, da tua glória, preciso da tua bênção. E Deus te sustentará naquele dia. Tá? Deus te sustentará. Não importa como Ele fará, Ele te sustentará. Não dá para você fazer assim. Bom, eu pedi ao Senhor, agora eu chego ali na esquina, você pode me dar uma moedinha aí para eu comprar o pão? Está com cara de crente, roupa de crente. Eu sou uma serva do Senhor, sou um servo do Senhor. Irmãos, se você já fez a petição ao Senhor, deixa agora Ele falar comigo para te dar. Não é você me pedir, não. É Ele quem sustenta nossas vidas. Então, se a pessoa vai lá pedir, Deus não está fazendo. Deus não está fazendo. É preciso você orar ao Senhor. Conta-se uma história, não sei se é fato ou boato, que tinha uma senhora crente, né, que estava orando, Senhor, tem misericórdia, me dá o alimento, nós estamos sem nada hoje, de manhã, lembra da história? E a janelinha dela, casinha simples, janela aberta, e ela orando lá de joelho, aí vem uns gaiatos olhar, está pedindo pão ao Senhor. Aí foram lá na padaria, compraram um saco de pão e jogaram lá dentro. Aí que o diabo mandou. Ela gritou lá de dentro, ele pode ter trazido até aqui, mas quem mandou foi o Senhor. Que o diabo faz o carreto de Deus, tá? Quando Deus quer, ele faz, ele tem que fazer. Então, pensa que a velha é boba? A velha é boba, né? Está orando, e Deus move a quem Ele quer, irmãos, quem Ele quer. Deus supre necessidade. Deus supre. Agora, ora, fica ali orando, fica ali esperando. A resposta tem que vir de Deus. A mulher não saiu pedindo vasos emprestados ou dinheiro emprestado. Ela foi orar. E com a orientação, o Senhor falou, não, pode pedir. Pede que eles vão te dar. E não resolveram o problema dela.
apenas deram e, de repente, eles falaram, vamos dar esse vaso ruim aqui. Irmãos, quase certeza que ninguém deu o vaso de qualidade. Quase certeza. Não, dá isso aqui que ela deve vender isso aí, deve torrar por merreca isso aí. Está passando fome. Ninguém nunca ia saber o que ia acontecer. Aí deve ter dado o pior, até com furo. Isso aqui que a gente não usa mais. Todo sujo, empoeirado, cheio de teia de aranha e até com furo. Mas Deus está com furo lá. Aí, então, olha, deram o pior. Eu tenho certeza que ninguém pegou um zeradinho e toma aqui, ó. Você sabe disso, irmão, quando vem campanha, negócio de roupa para outra, aí só vem roupa ruim, mano. Calça que às vezes você não pode mais, está puída, está tudo. Aí você fica jogando, a maioria vai embora para o lixo. Raramente vem uma coisa boa. Raramente vem um saco de roupa assim, ó. Tu vai fazendo a triagem ali, depois tu leva na sacolinha de bolsa de compra aí, aquela roupinha. O resto foi só para se desfazer mesmo e a gente se arrebentar. Então, olha, irmãos, mas quando Deus quer, Ele muda a situação. Tá? Então, você tem que entender que Deus supre a necessidade, mas você precisa pedir e esperar nele. Olha, pão, uma necessidade para o seu diário, perdão, que nos remete ao passado, para entender que, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Todos os dias eu tenho que pedir perdão ao Senhor, irmãos. E por que não toda hora? 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, Jesus falou, né? Ao dia. Aí você fala, 490 vezes no dia? Não, ali está significando número indefinido. Indefinido. Ou seja, você sempre tem que pedir perdão ao Senhor. E remeter-se ao passado, consertar a sua vida e ser melhor daqui para frente. E ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não me induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. No entanto, o único texto que diz que o homem é tentado e seduzido pela sua própria cobiça. O único que foi empurrado para o deserto para ser tentado pelo diabo não foi Deus quem tentou, mas Deus o levou, conduziu até o local da tentação, foi Cristo que não tinha cobiça no coração. Agora, eu preciso ser empurrado? Não. Se eu já tenho a cobiça no coração, ninguém precisa, irmão, me ajudar, não. Ninguém precisa me ajudar. O barranco está escorregadio. Precisa de alguém para te empurrar? Basta tu colocar o pezinho ali e vai embora. Agora, se fosse para subir, precisava, não precisava? Então, para descer, não precisa, não. Para você pecar, não precisa de mim. Você já tem a cobiça no teu coração. E Deus não vai te empurrar para a cobiça, não. A cobiça é que te cega o entendimento. Então, o Tiago está muito claro. Aí, já que é assim, aí eu digo ao Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal. Não permita que essa tentação me arrebente. Tentado, não cedas. Ceder é pecar. Né? Então, olha, aí 1.3, o pai para filho, para os filhos. Isso aqui a gente vai pular, tá? Por que nós vamos pular? Porque na página 34, no 2.3 da lição passada, nós falamos sobre isso, tá? Ou seja, o modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. É só você dar um pulinho lá na página 34, 2.3 da lição, e você verá que nós tratamos disso lá. Tá? Então, a invocação inicial começa com os discípulos chamando a Jesus de Pai. E lá explica essas vãs repetições. Agora, Deus e sua glória, parte 2 da lição. Irmãos, 3 detalhes importantes nessa parte aqui. Primeiro, a paternidade divina. Segundo,
Segundo, o nome santo de Deus. E terceiro, estabelecimento de sua vontade. Foi o que nós estávamos falando, já como uma introdução para este ponto aqui, que é Deus e sua glória. A primeira parte da oração, nós nos ocupamos em enaltecer a Deus. E esse enaltecimento a Deus não pode ser alguma coisa assim, tipo fingida. Por exemplo, já viu aquele filho que é rebelde? Aí, de repente, ele chega cheio de jeitinho, mamãe, melhor mamãe do mundo. Aí abraça, você já fala assim, pode pedir. O que você quer? Está querendo alguma coisa, não é? Quando é um filho que geralmente age naturalmente dessa forma, que ele abraça a mãe, que ele abraça o pai, que ele é beijoqueiro, que ele está sempre tratando com carinho, o dia que ele faz, você nem sabe que ele está precisando, você talvez nem saiba, ele vai precisar pedir. Vai precisar pedir. Agora, quando é esse que não está nem aí para você, levanta, toma o seu café, resmunga e vai embora. E teve um dia que ele chega te cercando muito, você já sabe, aí tu fica só olhando a volta do pé. Só esperando a bomba. Só esperando. Aí daqui a pouco você não se aguenta e fala assim, pode falar o que quer. Pode falar, pode pedir, porque está querendo alguma coisa, não é possível. Está muito querendo, muito nhenhê, querendo ajudar a lavar a louça. Ah, peraí, nunca lavou um copo, agora quer ajudar a lavar a louça? Tem alguma coisa errada, não tem? Aí você já sabe. Irmãos, olha, a nossa vida com Deus é enaltecer o nome do Senhor, mas isso tem que ser muito espontâneo, irmãos. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com o cântico. E sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas de seu pai. Tu vê um crente que não tem alegria, irmãos? Faz tudo como se fosse uma obrigação, porque o pastor vai cobrar dele. Irmãos, aí o dia que quer receber alguma coisa de Deus, aí finge que é bom filho. Você tem que ser natural com o Senhor, Ele te conhece, os pais conhecem os filhos. Haja com naturalidade. E não é uma expressão que você vai mostrar para os outros, não, vai mostrar no seu dia a dia com Deus. A honra, o louvor, a tua adoração, teu respeito ao Senhor, teu temor ao Senhor. Aí não, tem pessoas que vivem uma vida de falta de temor, falta de reverência, falta de respeito. Aí quando vai orar, quer enaltecer. Enaltecer o quê? Ele pensa que Deus é criança, é bobo, sabe? E ninguém gosta de ser passado por bobo não, irmãos. Ninguém. Nem o bobo quer ser passado por bobo, ele fica chateado. Aí então, olha, aí o Senhor fala assim para os israelenses, lá para os seus filhos, filhos de Israel, e diz assim, ó, não adianta vocês ficarem tocando esse instrumento, fazerem o jejum, cantar os seus cânticos, que isso aí, ó, está chegando aqui, ó, como barulho de lata vazia. O coração está longe. Aí depois Jesus fala, bem que estava escrito que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração, ó, está longe. Não é isso que Deus quer, não, irmãos. Não é isso, não é essa aparência exterior de você aqui, glória a Deus, aleluia, oh Deus, meu Deus, estou aqui, ó, irmão, que isso, irmão, estou arrepiado aqui, ó. Sentindo é Deus purinho na terra. Negativo, irmãos, negativo. O que Deus quer é a tua sinceridade, você já sai de casa adorando, você já sai de casa com alegria, irmão, já é dia de culto, eu vou, gosto de estar na presença do Senhor. Aí você senta aqui quietinho na sua aí, mas o teu coração está alegre por estar neste lugar. Por estar na presença de Deus. Deus vê isso, irmãos. Às vezes a pessoa entra e não dá um pio. Não dá um pio. Mas o Senhor olha assim e percebe que aquela pessoa é adoradora, percebe que aquela pessoa é abençoadora, percebe que aquela pessoa tem o seu respeito, a sua referência. São fatos que às vezes está na Bíblia e a gente não percebe, irmãos. Não percebe. Jesus entrou no templo. Está ele num cantinho lá qualquer,
Ninguém nem sabia que era ele que estava ali, ele estava lá, só os discípulos sabiam. E ele está lá observando. Aí ele vê como os ricos vêm, todos pomposos, né, de classe média alta, e coloca a sua oferta lá no gasofilácio. Certamente que são moedas de ouro, né? Cédulas de papel ainda não tinha, mas moedas de ouro. Aí coloca lá, e detalhe, para as pessoas, se tivesse foto, faz favor aí, ó. Aqui, ó, fotógrafo, pô, presta atenção em mim. Não, aí coloca mais para todo mundo olhar, de repente já assim puxava do alforje, né, daquela bolsinha mais, agora de rico é melhor do que a de pobre, né? Aí então puxa aquela bolsinha chique, né? Aí vai lá e coloca assim, todo mundo vendo, caramba, pô, arrebentou esse aí, poxa vida. Aí vai o outro que viu, ele ia dar uma menor, aí já puxa uma maior. É que tem gente que é assim, se o camarada der 50, aí ele vai dar 100, para mostrar que ele deu maior. Aí o outro já vai dar de 200. Aí ele vai, então mostra que aí aquela mulher saiu do lugarzinho dela com 2 moedinhas insignificantes, monetariamente falando. E Jesus só olhando para ver o que ela ia fazer. 2 moedinhas, chegou lá e colocou no gasofilácio. Jesus tocou os discípulos e falou, está vendo aí? Ó? Essa aí deu mais do que eles. Porque eles deram do que estava sobrando. E ela deu tudo que ela tinha para o seu sustento. Quer dizer, ela já saiu de casa com vontade de ofertar. Ela já saiu de casa, não, eu tenho que adorar o Senhor. Eu tenho que adorar o Senhor. E eles não, já saíram de casa para se aparecer. Irmãos, a nossa atitude revela quem somos. E sabe, aqui, ó, essa questão que nós estamos falando aqui é de honra. Na palavra de John Stott, John Stott foi um teólogo, né? Quando ele fala sobre o Pai Nosso que está nos céus, é tratar a Deus como Pai. Tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Ele é teu Pai. É pessoal, amoroso e poderoso. Apesar de a gente falar coletivamente, né, em plural, o Pai é nosso, mas, irmãos, é nosso. Aí você, quando está sozinho, meu Pai. É pessoal, porque o pai pode ter muitos filhos, mas ele é teu pai. Verdade, não é? Quando você está junto, aí tu fala assim, o nosso pai, porque está com os irmãos. Mas se você estiver sozinho, o meu pai, porque ele é teu. E é teu igual é dos outros. E pai é assim. Apesar de ser coletivo, tem muitos filhos, 2, 3, 4, 10, 20, mas ele trata cada um como seu filho e supra a necessidade de cada um individualmente, porque cada um tem um caráter, cada um tem uma personalidade, cada um tem a sua diferença, né? E você então conhece e sabe, não, aquele ali eu posso tratar dessa forma, aquela ali já não posso. É que aquela ali não gosta de brincadeira, aquele ali gosta de brincadeira. Que filhos são diferentes, não é assim? Então, os pais sabem, aquele ali, se eu levar esse tipo de roupa aqui, ele usa. Aquele lá já não usa. Não usa. Se eu levar esse tipo de alimento, ele come. Aquele já não come. Então, ele sabe e trata todos, não obriga não, trata todos com sua individualidade moral. Todos. É uma coisa interessante, né? E Deus é assim, muito bondoso para conosco. Aí o texto diz assim, olha, e essa é a primeira parte, né, que a gente está falando da oração. Santificado seja o teu nome. Então, primeiro é o reconhecimento da paternidade do Senhor para nossas vidas. Irmãos, acredite, não tenha Deus como um tirano. Tenha Deus como seu pai. É o seu pai, tá? Que quer cuidar de você. Santificado seja o teu nome. É uma expressão de reverência, 2.2 na página 38. Uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança.
Então, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Então, essa expressão é só para mostrar que ele é pai e tem uma distância do filho para o pai. Tem um respeito. Tem um respeito. O pai precisa respeitar os filhos, precisam respeitar os pais. Então, olha, aí diz aqui, olha, evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo que denota e representa o seu nome, seu próprio caráter e atributos, sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Ou seja, quando nós falamos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, aí então eu estou entendendo que essa expressão é uma expressão de reverência que coloca um limite na minha comunhão com o Pai. Porque pai é pai. Você não fala com o pai igual fala com o irmão. Ô, meu camarada, pô, vacilou, hein? Não pode falar assim com o pai. Já pensou? Falasse assim com o pai, nós pelo menos ali, era tapa na fuça na hora, irmãos. Na hora. Não era soco não, tá? Mas um tapa na beiça ia levar. Eu não ia, Kel. Ia levar na hora, irmãos. Qualquer coisa que você falasse reverentemente com a mãe, o tapa na beiça era certo. E a gente já ficava meio zonzo e acabou. Duvido que ia repetir de novo. Olha, irmãos, tem que ter um respeito, um distanciamento. Aí a pessoa, às vezes, confunde essa amizade e começa a desrespeitar. Existe um distanciamento na autoridade. Então, isso aqui, santificado seja o teu nome. Esses pronomes de tratamento que às vezes usamos é justamente para manter aquele respeito à autoridade. O juiz, o advogado, o juiz lá é o excelentíssimo, né? Senhor juiz. Mas quando ele está em casa, ele é o esposo, ele é o pai, no churrasco, ele é o amigo. Aí está lá o advogado, encontro lá de turma. Aí está lá o juiz, está lá o advogado, está tudo lá batendo papo, conversando fiado, comendo uma carne aqui, tal. Estão brincando, estão conversando. Agora, quando se trata do reconhecimento do nome, da postura ou da necessidade, o advogado não vai chegar lá na frente lá do réu, de todas aquelas causas lá, e vai dizer assim, ô, meu brother, a gente estava no churrasco ontem, pô. Estava lá ontem batendo papo, jogando aquela peladinha. Não pode, irmão. Não pode. Ele tem que entrar com reverência, com respeito e manter esse distanciamento. E o próprio excelentíssimo lá, o juiz, não vai chamá-lo, fulano, é sua vez. Não, doutor, pode falar, pode se pronunciar. Mas lá fora, depois que terminar aquilo tudo, são amigos, são colegas. Pode se juntar, comer churrasco, brincar e tal. Irmãos, existe um respeito. Tratamento, pronomes de tratamento é para dar esse respeito devido às pessoas. O camarada é teu amigo, mas você chega lá, ele é o médico. É o seu médico. Tu tem uma amizade com ele, mas respeita ele como seu médico. Aí vai chegar lá, fulano, que isso, fulano? Não estou com esse problema, não. Aí tu fala, ô, doutor, tudo bem? Como é que tá? Aí, ainda mais se tiver presença de outras pessoas, né? Aí o professor, agora o camarada não está entendendo, não. Ele faz a confusão. Aí, quando se trata do Senhor, do nosso Deus, tem gente que fala assim, eu estou assim com o cara lá de cima. Olha só que falta de respeito, irmão. Que falta de respeito. É que Deus, ele é assim, sabe? Faz vista grossa para muita coisa. Sara. Não é cantada para a irmã Tereza te chamar de ser assim. Esse aí não vai colar, não. Mas era o respeito pelo patriarca, né? Era um pronome de tratamento na cultura oriental. Acredito que ainda tenha essa cultura em muitos países, né? De a esposa tratar o seu esposo como seu senhor, né?
Por quê? Porque a mulher em tudo deveriam ser submissa aos seus maridos. Então, era uma cultura. Para a gente aqui não tem essa cultura, né? Às vezes, o cristão... Eu tenho essa dificuldade, né? Eu tenho essa dificuldade, eu particularmente. Mas, às vezes, por exemplo, fala assim, a Ana está aqui, irmãos, procura a Ana aqui. Mas aí o pastor, ele geralmente fala assim, procura a pastora fulana de tal, procura a missionária, que no caso dela aqui. Eu tenho essa dificuldade de falar assim. Mas aí, cada um, né? Está arriscado o pastor chegar parte do senhor, pastora, em casa. Pô, tu acredita que não deve ter isso? Que é isso, irmãos? Meu pai falava assim, parte do senhor Joaninha, né? Parte do senhor Joaninha. Então, está arriscado ele chegar e está arriscado a esposa também em casa falar, parte do senhor, pastor. O almoço está na mesa, pastor. Olha só. Que isso, irmão. Agora, claro, você vai dar oportunidade, de repente, né? Vamos ouvir a missionária Ana, tal, aquela coisa toda. Mas, irmãos, pronomes de tratamento, que mostram esse distanciamento, esse respeito pela posição que a pessoa tem. Agora, mesmo que haja falha entre nós, irmãos, evite a falha entre você e Deus. O Senhor é Deus. Tá? Ele tem uma distância. Ele está no céu e nós estamos na terra. Ele é grande, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, caminhos mais altos, mais elevados que os nossos em muita coisa. Tá? Então não tem lógica de você desrespeitar, desreverenciar, tirar essa reverência que é devida ao Senhor. Tá? O nome dele precisa ser reverenciado. Aí observa aqui, aí vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, é uma coisa interessante, olha, o comentário bíblico pentecostal, estou na página 39, na 2.3, comentário bíblico pentecostal, diz que a expressão venha ao teu reino fixa o tom claramente escatológico, ou seja, futuro, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim e no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. O texto que Jesus está observando era como se fosse assim, tempo escatológico. Venha o teu reino, literalmente, o reino em que o Senhor governará, porque no momento o mundo está sendo governado por Satanás, o mundo jaz no maligno. Aí ele usurpou esse trono, mas ele será destronado. Tanto que o pecado, como dizia Spurgeon, ele só é soberano no coração de uma pessoa até que a soberana graça de Deus o destrone. Quando a soberana graça de Deus acabou, Satanás não manda mais em nossa vida. Mas no circuito mundano ele continua mandando. Mas em nós não. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, coloca para o tempo presente, atual, porque também é cabível aqui no texto. Venha o teu reino, ou seja, teu domínio. Teu domínio. Precisamos ser dominados por Cristo. Quem precisa governar nossas vidas é Deus. Volta a teocracia. Israel teve um vasto prejuízo na sua vida quando saiu da teocracia para a monarquia. E no futuro, lá no futuro, eles voltarão, segundo esse texto, à teocracia. Lá no futuro, na escatologia bíblica. Agora, hoje, você estava lá sob o domínio de Satanás. O pecado estava dominando a sua vida. O pecado estava te conduzindo para lá e para cá. Hoje você está liberto por Cristo, porque pela graça sois salvos. Então, deixa Deus dominar sua vida. Deixa a soberana graça de Deus dominar a sua vida. Volta à teocracia. A igreja, irmãos, precisa ser teocrática. O reino da igreja é teocrático. É Deus quem manda na igreja. É um povo diferenciado. Então, a igreja tem essa direção do Espírito Santo de Deus. Então, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí, lá embaixo, no finalzinho desse 2.3, está escrito assim,
nossa principal tarefa... aliás, está em cima também, destacada aí na página 39, bem lá em cima, aí numa tarja bem grande. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus, que é a exaltação de seu Filho. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se o Senhor governar nossas vidas, por isso que na oração, irmãos, não esqueça dessa parte. Você pode fazer a tua petição, pode dar a volta ao mundo, vai pedir pela Paraíba, vai pedir pela tua terrinha lá em Minas, vai pedir por todo mundo, né? Que tem crente que ele vai lembrando de todo mundo, principalmente na hora do almoço, não faça isso não, irmão. Na hora do almoço é coma mal, coma bem, em nome de Jesus, amém. O camarada já está cheio de fome, ainda mais obra de igreja. Aí não, vai pedir. Uma vez demos oportunidade de um diácono aqui para orar na obra da igreja, tinha um mutirão aí. O diácono fulano vai orar. Irmão, o diácono fulano foi no Amapá, ele rodou o Brasil todo. Aí já tinha crente pecando, já tinha crente pegando frango do outro. Ué? Não, já, além de esfriar, já tinha crente já pegando frango do prato do outro, que olhando assim, caramba, está maior do que esse aqui. Aí mudando já para o seu prato. Fez o crente pecar. Aí nunca mais também, irmão, tu nunca mais vai orar, não. Irmão, tá... E a gente dizia, amém, amém. E ele não se ligava, não. Aí foi orar pelos missionários, foi orar por Moçambique. Irmãos, coma mal, coma bem, em nome de Jesus, amém. Tá bom. Aí manda para dentro. Senhor, graças te dou por esse pão. Pronto, acabou, irmãos. Olha, Jesus era rápido e ligeiro para orar. Já percebeu? Levantou assim, graças te dou, Senhor. Reparte. Aí vai o camarada que quer orar pelo mundo inteiro, querendo fazer gracinha na nossa frente. Vai orar no quarto dele a noite toda. Então, irmãos, Jesus é bom. Olha, e agora, o que ocupa o coração de Deus? O que ocupa? É a exaltação do seu Filho. O que ocupa o coração da igreja? Irmãos, tem que ser a exaltação do Filho de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando tu estiver orando o Pai Nosso, a tua oração cotidiana, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Mesmo que essa vontade pareça abusiva, absurda, indesejável, mas a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. É que a gente, às vezes, não vê o fim. Mas se não deu certo, é porque não chegou o fim. Porque dará certo se você seguir o preceito do Senhor. Agora, irmãos, nossas necessidades e carências. É a terceira e última parte desta lição de hoje. Que é a segunda parte da oração do Pai Nosso. Nossas necessidades e carência, né? Ela é seguida, essa segunda parte, por 3 detalhes importantes. Primeiro detalhe, a provisão de Deus. Segundo detalhe, a pureza pessoal e a proteção divina. Como funciona? Nós já falamos e vamos só repetir algumas coisinhas para fixação de memória, né? Aí, como funciona? Sobre a provisão de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Às vezes eu uso uma expressão que parece um tom de brincadeira, mas não é. Parece. Irmãos, tem crente que fica pedindo a padaria do seu Joaquim. Eu queria era aquela padaria. Meu Deus, era para ser minha, não era para ser dele. Não faço isso não. Peça só o pão cotidiano. Padaria tem funcionários, às vezes tem padeiro ruim. Padaria dá trabalho, irmãos. Tu já parou para pensar num proprietário de padaria o quanto ele trabalha? Se Deus não te deu uma padaria, é porque ele sabe que tu não se garante. Padaria, irmão, quem tem padaria não pode gostar de dormir. Não pode gostar de passear, não pode gostar de casa de praia. Pode não. Não pode.
Quem tem padaria só pode gostar de trabalhar. Eu não quero ter uma padaria nunca. E olha que eu não sou muito chegado a tanta diversão, mas padaria não. Agora, o pão diário eu quero. Então, se Deus te der o pão, está de bom tamanho. Mas você cresce o olho na padaria. E a padaria vem sobre você e te sufoca. É só o que você pode suportar, meu filho. Não reclame. Por isso que Paulo falava assim, ó, irmãos, esteja contente com aquilo que você tem. É o que Deus te deu, é o que Deus pode abençoar a sua vida. Aí a pessoa fica querendo aquilo que ela não pode, não tem condições, porque escutou alguém falando que a prosperidade não é você ter o pão, é ter a padaria. E a Bíblia diz que a prosperidade é ter a padaria, é ter o pão e não a padaria. Porque o pão todo dia chega, acabou, limpou a mesa, está arrumadinho, tu está tranquilo, forradinho e não está esquentando a cabeça. Ainda vem para a escola bíblica. Aí se tivesse a padaria, tinha que estar lá. Aí, olha o revelamento. Irmão, isso é discernimento. Isso é sabedoria pura que vem do alto, né? Isso não é sabedoria de botequim, não. Isso é sabedoria de Deus, né? Olha, ainda vem para a escola bíblica dominical. Já comeu, não já? Quem já tomou café da manhã aqui hoje? Aleluia, ninguém em jejum, só Ailton. Pô, só Ailton em jejum, cara. Não levantou a mão, ou então tá sem nada em casa, né? Então, conversa com o serviço social da igreja aí, né? Então, olha, irmãos, tranquilo, ó. Você já se alimentou, já está feliz da vida, vai para casa, está na escola bíblica dominical. Olha, não é bênção de Deus isso? Tudo bem que o dono da padaria, ele também é abençoado, porque Deus o chamou e capacitou para que ele fizesse isso. E ele torna-se um canal de bênção para nossas vidas. Por isso que em Provérbios 25, 11, diz, bênção haverá sobre aquele que vende, mas o que retém o trigo será amaldiçoado. Por quê? Porque quem vende é canal de bênção para o comprador. E o comprador torna-se também o abençoador daquele que vende. Então, Deus está trabalhando em todos os setores. Aí. Está vendo? O telefone já tocou porque o filho vai almoçar lá. Aí. Não orou? Não orou? Eu falo sempre, ora, pede o seu livro-me do mal. Não orou? Paga o preço, né? Paga o preço. Então, e detalhe, de repente é aqueles que comem bastante, né? Então paga o preço, né? Mas é filho é assim, irmãos, filho é assim, né? E os pais não negam para os filhos, né? Os pais amam os filhos. Então, irmãos, agora observa aqui, essa é a questão. A maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá pão para hoje e amanhã. Fica tranquilo, o maná que cai hoje, cairá amanhã. 40 anos caiu todos os dias maná do céu. Sabe quando encerrou? Adivinha? Quando eles entraram na terra prometida, e lá pelo capítulo 3 ou 4 de Josué, que agora eu não estou lembrando especificamente, acho que é o capítulo 3, que disseram assim, que eles comeram da terra em que eles estavam, aí o maná cessou. Não ficou um dia sem o seguro de vida. Que às vezes a gente fica, né? Fica sem um remédio, era para tomar, aí fica 3, 4 dias que esqueceu de comprar, vence o seguro, não colocou o seguro em dia, não é assim? Documento, habilitação, venceu, esqueceu, mas Deus não esqueceu. Todos os dias, todos os dias. E Deus não deixou de dar o maná, presta atenção, não deixou de dar o maná porque eles já estavam na terra, não. Quando eles comeram, está escrito assim, quando eles comeram do que estava na terra, aí o maná cessou. Ou seja, complementou aqui
agora eu paro aqui, daqui para frente é com vocês. Mas todos os dias Deus estava abençoando. Irmãos, Deus supre a necessidade dos seus filhos. Isso é muito importante para nós. Agora, perdão de nossas dívidas. 3.2. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Pede o perdão diário, irmãos, porque nós, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Isso aí está intrínseco à nossa natureza. Romanos capítulo 6 mostra isso, é a nossa natureza. Então, todos os dias eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Todos os dias, Romanos 6,6, eu tenho que sacrificar meu velho homem. Todos os dias, matá-lo. Ele parece que é assim, igual o João Teimoso. Tu derruba ele, daqui a pouco ele está de pé de novo. Então, não pode. Mantém ele lá. Todo dia, você tem que nocauteá-lo. Olha, então, perdão de nossas dívidas. Aí o William Barclay, ele dizia assim, olha, a verdadeira oração é um assunto de família, porque ele fala Pai Nosso. Então, e se não existe entendimento entre os membros da família, a verdadeira oração é um assunto de família, tá? O Pai é Nosso aqui, ó. Se não existe um verdadeiro, não existe um entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai? Por isso que Jesus falou assim, quando você vier para o altar e está trazendo a tua oferta, e aí te lembrares, porque o Espírito Santo de Deus faz a gente lembrar, tá? Te lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa aqui tua oferta, vá, se conserta com ele, depois volta e oferta. Porque, irmãos, nossas orações são impedidas. Tá? Isso é um caso de família. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Conserta a tua vida. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Teu irmão te fez um agravo? Perdoa, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, mais fácil falar do que praticar. Tá? Agora, tem crente que ele trata assim. O pastor chega aqui e fica, pastor quer só conciliar, irmãos. Pastor não é bobo, não. Ele sabe que não funciona dessa forma, mas como ele é um conciliador, então ele não quer que os irmãos estejam ali fora caindo no tapa. Aí fala assim, irmão, perdoa seu irmão aí. Resolve essa questão aqui. Ele sabe que o coração ainda está destilando veneno e raiva. Mas o pastor fica feliz da vida quando dois irmãos apertam a mão e vai para casa, cada um para a sua casa, né? Ele fica feliz, mas ele sabe que ainda ali precisa de tratamento. É como dois irmãos que estavam brigando, agora literais, tá? Dois garotos, adolescentes, dormindo no mesmo quarto, são irmãos. Aí estavam brigando e se embolaram. Aí a mãe chegou lá e viu aquela cena, deu-lhe aquele sabão, apartou aquela briga e disse assim para ele, ó, vocês vão dormir e vocês se consertam de dormir. Porque pode ser que um de vocês morra nessa noite, e aí como é que vai ficar? E ele já sabia a consciência do céu e inferno e sabia que a coisa ia esquentar. Aí eles ficaram com muita dificuldade, e aí, vão se acertar não? Aí depois de muita dificuldade, apertaram a mão e se abraçaram, aí foi cada um para o seu beliche, para a sua cama. Aí o mais velho disse para o mais novo, ó, se eu não morrer amanhã, ó. Que perdão é esse? Hein? Que perdão é esse, irmão? Só fez assim para ele, se eu não morrer amanhã, couro come. Irmãos, o perdão tem que ser um perdão sensato, irmão. Você tem que limpar o teu coração. Lembra de um hino que a gente cantava assim, limpa o meu coração, Jesus. Irmãos, tem que ser cantado isso. Parece um hino de criança, não parece? Departamento infantil. Mas é uma coisa para nós. Limpa, limpa, limpa. Limpa o meu coração, Jesus.
tem que pedir para limpar, irmãos, todo dia, porque o nosso coração é mau, enganoso. Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5. Não, peraí, 17, 5. 17, 5. Maldito o homem confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte, se aparta do seu coração do Senhor. 17, 9. Enganou. Eu leio a Bíblia ainda. 17, 9 de Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E, é uma versão que eu gosto, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Teu coração é mau, irmão, já é enganoso. Ele ludibria nossas vidas. Então, peça ao Senhor para limpar o seu coração. Peça ao Senhor para limpar o seu coração. Perdão é parte importante da oração. Quando estiver orando, pede perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Palavras, pensamentos. Não parece uma coisa assim que a gente não precisava falar? Mas a gente tem que falar. Senhor, me perdoa. Palavras, pensamentos, obra, tudo. O que deu de ruim na minha vida, tu perdoa. E ajuda-nos a perdoar os nossos devedores, assim como tu tens nos perdoado. Pronto. Agora, irmãos, olha a parte da oração importante aqui, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. É impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Impossível. Não tem como uma pessoa viver no mundo sem ser tentada. Agora eu sou crente, né? Agora acabou, está tudo certinho, minha vida está... Tu vê um montão de crente caindo aí, não vê? Olha, é impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus foi tentado. Agora, imagine nós, que já somos pecadores de nascença. A nossa natureza nos impele ao pecado. O pecado é sempre parecido, ele sempre tem os mesmos passos. Aí você vê lá no Jardim do Éden, Eva viu, cobiçou, tomou e comeu. Aí você vai para Acã. Acã viu, cobiçou, tomou e escondeu. Sempre segue um padrão. Sempre segue um padrão. É fácil investigar o que é um pecado. Sempre segue um padrão agora de atuação. Por isso, irmãos, nossa vida precisa ser vigiada. Vida precisa ser vigiada. A gente tem que vigiar os olhos. Põe, Senhor, uma guarda, né? Põe uma guarda. Fiz concerto com os meus olhos. Jó 31, verso 1. Fiz concerto com os meus olhos. Porque pelos olhos que começa. Essa janelinha perigosíssima. Perigosíssima, né? Então, olha, livrai-nos do mal. Esse é um mal que não podemos evitar. Até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí ele cita Tiago 1,14, que nós já citamos nas entrelinhas, que o homem é seduzido, engodado pela sua própria cobiça, né? Então, devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor, lembra-se disso, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor buscando uma brecha. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 19, né? Agora, irmãos, 1 Pedro 5, 8 a 9, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está sempre esperando uma oportunidade. Então, eu ia falar olho no padre, olho na missa, mas aí a gente não sei se pode falar isso, né? Não sei se pode, né? Tomara que ninguém me processe por falar isso, né? Mas a gente não falava assim, uma expressão popular? Aí, olho vivo, olho no pastor e olho no culto, pronto. Sempre ativo, irmãos, sempre ativo. Porque Satanás não é brincadeira. Não é brincadeira, ele não brinca. Não brinca. Aí a pessoa fala, Satanás é um cão desdentado. Mas ele coloca a dentadura e morde. Olha só,
Então, mesmo sendo desdentado, mesmo sendo insignificante para nós, mas você não pode ir sozinho lutar contra ele. Tem que ter a graça do Senhor sobre a sua vida. Você está vendo que ele está prendendo muitas pessoas no pecado. O cão desdentado que você diz, aprisionando vidas, derrubando pessoas. Agora, irmãos, com Jesus, a vitória é certa. Tá? Então, livra-nos do mal. Olha, a oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia, a cada instante de nossas vidas, devemos rogar pela proteção divina. Tá? Proteção divina. Então, olha, a conclusão que chegamos nessa revista, nessa lição de hoje, foi o fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração, quando exercia o ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade de relevância, de relevância da oração na vida do cristão. A oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor, para recebermos o que Ele tem reservado aos seus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Olha, irmãos, e na próxima lição, domingo que vem, que é o dia da nossa Santa Ceia, domingo que vem, às 9 horas da manhã, Santa Ceia. Então, nós estaremos estudando sobre o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Tá? Então, você não perca esta lição por nada. Tá? Ainda é em Mateus capítulo 6. E se você puder e tiver coragem, aí você lê as referências das leituras complementares, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Se você quiser ler tudo de uma vez, você lê tudo de uma vez, mas a ideia é que você leia todos os dias para poder ir preparando o teu coração para a aula de domingo, entendeu? É assim que funciona. Todo dia um pouquinho para você preparar o teu coração para a aula de domingo. Você vai pegando força. É que a gente tem tudo no imediatismo, né? Mas a ideia seria essa. Você hoje lê um versículo, lê um texto, medita sobre aquilo no primeiro dia, na segunda-feira, aí na terça medita mais um pouco, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aí domingo a gente fecha aqui com essa lição e você vai lembrar de muita coisa que você meditou e recebeu do Senhor. Irmãos, Evangelista Almir quer falar alguma coisa? Não, então, nós vamos fazer a oração, mas antes eu quero lembrar que às 16 horas de hoje tem o nosso culto ao ar livre, 16 horas, tá? É aqui na porta da igreja mesmo. Caso chova, aí a gente tem que cancelar, tá? Nós não temos cobertura, mas se não tiver, o tempo estiver assim, ó, apenas o friozinho, mas estiver legal, aí 16 horas. E 17 horas e 30 minutos, nossa oração de joelho, 18 horas começaremos o nosso culto, é o culto de missões, tá bom? Aí você pode vir, trazer a sua oferta de missões, para nós abençoarmos os missionários que estão em campo, tá bom? Então, fique de pé. Vamos fazer uma oração. Criançada está aí, ó. Vem para o culto, hein?